Então, pessoal, essa aula de microcontroladores, a parte de hardware, a gente vai falar um pouquinho da parte da família PIC mesmo, da microchip, né? Então, olha lá, famílias PIC, o PIC que a gente vai trabalhar aí durante o curso, 16F877A, tipos de encapsulamento e alguns requisitos de hardware. Então, relembrando, o microcontrolador é um circuito integrado que dentro dele nós temos diversos periféricos, além de um microprocessador, né? Então, dentro aqui do microcontrolador tem um microprocessador, que é essa CPU, temos as memórias, né? Então, a CPU com essas duas memórias gera um processamento de informações, executam instruções. Agora, o que a gente tem mais aqui? Periféricos. Né? O que são periféricos? Eu posso ter um circuito que executa contagem de eventos. Sinais analógicos em digital. Eu posso ter um circuito que controla os pinos de I/O. Eu posso ter um circuito que converte digital para analógico. Então, tudo isso faz parte do microcontrolador. Aqui nós temos um gráfico aqui específico da família PIC. Então, nós temos aqui uma coleção de PICs de 8 bits. Então, começando do PIC 10, 12, 16 e 18, todos de 8 bits. O que significa 8 bits? Os barramentos internos são de 8 bits. Temos uma linha de 16 bits, que é PIC 24, F, H. Hoje vocês vão aprender também o F, o H, né, o C, o significado, né, deles, o DS-PIC 30, DS-PIC 33. E de 32 tem o PIC 32. Conforme esse gráfico vai avançando para a direita e para cima, vai aumentando a performance, porque eu tenho mais bits de barramentos, eu tenho mais processamento, né? Então, aumenta a performance e aumenta também a funcionalidade deles. Os microcontroladores PIC são fabricados pela Microchip. Vocês já sabem disso. Existem basicamente 4 famílias de PICs diferenciados pelo tamanho da palavra de memória de programa, de 12, 14, 16 e 32 bits, né? Então, a memória de programa, ela tem um barramento maior, tá? Que é a memória de dados, tá? Começando aqui em 12, que é o nosso caso, né? E aí temos famílias com 14, 16 e 32. Atualmente, a Microchip lançou, nesses últimos anos, uma nova família de microcontroladores chamadas DS-PIC, né? Já faz também alguns anos, né? Não é especificamente nova nessa família, que possui barramento interno de 16 bits e de 24 bits também, contrário das tradicionais de 8 bits, né? E também a de 32, com barramento de 32 bits, o PIC 32. Para projetos industriais, eu já falei para vocês que esse PIC que a gente trabalha de 8 bits é mais do que suficiente, tá? Para projetos industriais. O PIC possui uma arquitetura interna, que vocês também já sabem, que é o Harvard. A diferença entre essa arquitetura e as tradicionais, que são do tipo von Neumann, é que ela possui um barramento para o programa e outro para os dados, diferente da arquitetura von Neumann, que é essa tradicional, em que um barramento é tanto para dados como de endereço. Então, a arquitetura que nós trabalhamos, Harvard, ela tem barramentos separados para dados e endereços. O aumento no tamanho da palavra de programa possibilita um aumento também nas instruções, né? Então, nós trabalhamos com uma família 16F877A,
E toda a família 16F, ela tem 14 bits, e essa família ela possui 35 instruções. Teremos uma aula a semana que vem que a gente já vai abordar esses assuntos aqui de instruções. Os PICs de 12 bits, 33 instruções, né? Os de 16 bits, 77 instruções. PIC 14 e 17 estão obsoletas. Falando um pouquinho de desempenho aí dessa família PIC. Então, capacidade de pipeline. O pipeline, eu vou melhorar o conhecimento do que é o pipeline também na próxima aula. Porém, aqui tem um resuminho aqui do pipeline. Enquanto executa uma instrução, o processador busca a próxima instrução na memória, de forma a acelerar a execução do programa. O que é isso? O pipeline, ele garante que enquanto o processador está executando uma instrução, ele já está buscando outra. Ele não precisa esperar essa instrução terminar para depois buscar. Isso é uma característica do pipeline. E o pipeline, com gráficos, desenhos, ele vai ser explicado mais para frente aí, né, na aula da semana que vem. Execução de uma instrução por ciclo de máquina. Isso aqui é a arquitetura RISC, né, de instruções que tem essa característica. O RISC, que é de instruções reduzidas, garantem uma instrução por ciclo de máquina. Com exceção de instruções de desvios, né? Instruções de desvio, salto, go to, jump, né? Esses gastam duas instruções, dois ciclos de máquina para executar as instruções. Mas a maioria é uma instrução por ciclo de máquina. Um ciclo de máquina no PIC equivale a 4 ciclos de clock. É isso aí. 4 ciclos de clock equivale a uma instrução. Então, o sinal do clock é dividido por 4 antes de executar a instrução. Ou seja, eu preciso pegar o ciclo de máquina, que é o tempo de uma instrução, é 4 vezes o ciclo de clock. Então, se eu pegar o tempo de um ciclo de clock e multiplicar por 4, eu vou ter o tempo de uma instrução. Esse tempo, utilizando um cristal de 8 MHz, é 0,5 microsegundos. Ou seja, a cada 0,5 microsegundos, uma instrução é executada. É um número muito pequeno esse de tempo. Cada instrução ocupa uma posição de memória, também característica RISC, né, que faz isso, porque ela é uma instrução reduzida, tamanho fixo. Tempo de execução das instruções é fixo, né, com exceção dos desvios. O que é esse tempo fixo? É um ciclo de máquina, desvios, 2 ciclos de máquina. Outra característica importante da arquitetura PIC reside na semelhança e compatibilidade entre diversos microcontroladores membros de sua família. Isto facilita grandemente a migração de microcontroladores para outro, bastando mudar, em alguns casos, apenas alguns comandos no programa, pois partes dos registradores internos não se diferem muito entre si. Então, isso aqui também é uma característica bem interessante quando eu quero migrar de família. A Microchip, ela costuma manter os nomes dos registradores, os mesmos nomes. Então, lá no código, você não vai precisar mudar muita característica de registrador lá no seu código. Alguns, sim. Alguns você vai ter que mudar, mas a maioria, não. Falando de memória agora, né? Então, ó, tipos de memória de programa. Então, os PICs da série 12 e 16, eles armazenam o programa apenas internamente.
Família 18, eu já posso expandir memória, ou seja, eu posso ter uma externa. Né? Ele tem a interna dele, mas eu posso também trabalhar com uma externa. Tipos de memórias, né, de programas disponíveis. A ROM é a memória do tipo não volátil, aquela memória que ela já vem gravada, né, de fábrica. Os chips com esse tipo de memória normalmente possuem custos menores, mas somente são viáveis na fabricação de grandes quantidades. OTP. Esse aqui é One Time Program. Programação apenas uma vez. One Time. Memória fabricada do tipo PROM. O que é PROM? É uma ROM programável. Saem de fábrica virgens e permitem uma única gravação. São inviáveis nas fases de implantação e desenvolvimento de equipamentos. Esses chips são identificados pelo sufixo C. Então, todo chip que tiver o sufixo C significa que a memória dele só programa uma vez. Então, eu não posso utilizar para finalidade de prototipagem. Por quê? Num protótipo, eu preciso toda hora estar fazendo ajustes. Então, a OTP é somente quando o seu projeto já está finalizado. E a vantagem é que também é mais barata que a memória flash, né, o OTP. Essa ROM é a mais barata de todas, porém eu tenho que trabalhar com grandes quantidades. Depois vem a OTP. Continuando a parte de memória de programa. Temos a EEPROM, né? Parte da memória que nós temos nos microcontroladores, uma delas é a EEPROM. Então, podemos encontrar chips com memórias do tipo EEPROM. Normalmente são os mais caros que os dispositivos ROM e OTP. E podem ser identificados através do sufixo JW para os dispositivos com encapsulamento DIP ou CL para os PLCC. Já nesse material mesmo, vocês vão visualizar o que é o encapsulamento DIP e o que é o encapsulamento PLCC. O nosso é F de flash, né? Então, o 16F, esse F é de flash. Os microcontroladores PIC que utilizam esse tipo de memória são indicados para etapas de desenvolvimento e testes, ó. Até mesmo para implantações finais. Então, permitem no máximo 1000 ciclos de gravações, apagamento, possuem um custo mediano com relação aos anteriores. Né? Então, o flash é o que a gente usa porque nós estamos fazendo projeto, estamos aprendendo, mas um projeto pode se transformar também em algo definitivo futuramente e nada impede de vocês utilizarem esse mesmo PIC aí. Então, olha só, a letra F do 16F877 ou 877A identifica que o microcontrolador em questão utiliza tecnologia flash, ou seja, pode ser regravado. Alguns modelos que utilizam a letra C, ó, que nem ó, o PIC 16C877 é a memória OTP. Só podem ser gravados uma única vez, são mais baratos. A memória flash é a memória que é usada em pendrive. Outros modelos da família 16, ó, como o 16F870, 16F628, 16F84. Esse 628 tem bastante projeto, né, na internet com ele. Possuem variações em termos de recursos, com mais ou com menos pinos de I/Os, entradas analógicas, memória ROM, memória RAM, etc. Mas todos podem ser programados com a mesma linguagem. Modelos da família 18 são mais rápidos e um pouco mais caros, continuando a ser de 8 bits. A vantagem
de migração de família 16 para 18, existem alguns microcontroladores que mantêm a pinagem até a função desses pinos. E a vantagem é que na família 18 você vai ter mais memória flash e mais memória RAM. E a pinagem é a mesma, ou seja, você vai simplesmente tirar o seu PIC da família 16 e encaixar um da família 18. O hardware não vai mudar. Um exemplo é, comparando o nosso, que é o 16F877A, você quer substituir ele em um projeto futuro, vocês vão usar o 18F4520. Ele tem a mesma configuração de pinagens. Modelos da família 24 são de 16 bits indicados para aplicações que exijam mais poder de processamento. Aonde é que eu começo a precisar poder de processamento? Se o projeto executa muita equação, né, matemática, se o projeto manipula vídeo, né, a parte de vídeo, né, principalmente vídeo com resoluções aí HD, aí, né, começando aí das resoluções mais HDs, aí é interessante você ter processadores para manipular mais informações, porque vídeo, ela manipula muitos dados, né, quando você está tratando imagens, né, e principalmente imagens em movimento. O nosso PIC para a nossa disciplina é o 16F877A. Então, ele é um microcontrolador que possui memória do tipo flash, que nos representa uma grande facilidade em desenvolvimentos de projetos e protótipos, pois não requer apagá-lo através de luz ultravioleta, né? Então, a luz ultravioleta é utilizado para apagar alguns microcontroladores também que usam as memórias EEPROM, né? Então, a memória EEPROM é um modelo já mais antigo, né? Porém, o apagamento dele era com luz ultravioleta. Você tinha que ter lá um apagador, né, de EEPROM. É uma gaveta onde você colocava o seu CI lá dentro da gaveta. Dentro dessa gaveta tinha uma luz ultravioleta e aí você ligava um timer, geralmente 15, 20 minutos. Ele te avisava e aí a memória, né, do determinado PIC, ela zerava, né? Aí você poderia regravá-la, né? Algumas características do 16F877A. Ele tem 40 pinos. A memória flash é de 8K. Esse 8K é número de palavras, de 14 bits cada. A memória RAM é de 368 bytes. Ou seja, 368 vezes 8 dá o total de bits. 33 pinos de entrada, ou seja, dos 40, para ligar pino de I/O, sobra 33. 15 interrupções, que isso aqui é muito importante, a interrupção nos nossos códigos, para que a gente consiga trabalhar com vários periféricos quase que simultaneamente. Isso aqui também é um assunto futuro, que vocês vão aprender e vão utilizar. Instruções RISC, em 35 instruções. Conversor AD, de 10 bits de resolução, e são 8 pinos, ou 8 canais. Eu posso ligar até 8 sensores analógicos. 2 módulos CCP. Esses módulos, eles executam comparação, captura e o principal PWM. PWM é o gerar um sinal analógico, né, com uma modulação digital, né? Então, eu posso também gerar um sinal que se chama DA, digital para analógico com PWM. Temos 2 canais. 3 temporizadores / contadores. Claro que desses 3 temporizadores, 2 são contadores, né, dos 3. E também tem característica quanto a número de bits para buffer de contagem. Um tem 16 e os outros 2 têm 8.
Comunicação tem vários tipos, paralela, serial, USART, MISSP, sendo que a comunicação paralela tem a I2C, tem a SPI. Temos um circuito de Watchdog Timer, cão de guarda, né? Se o nosso microcontrolador trava, o Watchdog Timer reinicia ele automaticamente. Professor. Oi, pode falar. Travar em que sentido, você disse? Tipo, dar pau no microcontrolador, você disse? Ele entrar em algum loop no seu código. Hoje vocês vão começar a aprender estruturas de repetição, né? Estruturas de decisão. Imaginem uma estrutura de repetição, um laço infinito que ele entra e não sai mais. Então, ele travou naquele laço lá, por questões de algum problema que tem no código, por questões de estouro de memória, né? Então, algum motivo que ele entrou num laço lá e não sai mais. Aí ele automaticamente reinicializa. Agora, se realmente o cristal dele parar de funcionar, aí não adianta. Aí ele não vai reiniciar sozinho. Tudo bem? Tudo. Obrigado, professor. Beleza. Isso aí. Qualquer dúvida, vão perguntando, pessoal. Professor, Oi, pode falar. Isso aí que o professor explicou agora, essa última função, Watchdog Timer? Essa função? Aí. Isso, Watchdog Timer, perfeito. Mas você não precisa fazer nada, ele consegue sair fora assim, quando acontecer esse problema? Não, para usar essa característica do Watchdog Timer, tem um procedimento para isso. Tá? Primeiro que você tem que habilitar esse contador. É um contador de tempo que independe do cristal que você está usando. Ele tem um cristal interno, né? Na verdade, não é nem cristal. É um oscilador RC interno que mantém esse circuito contando o tempo. E no seu código, você precisa, a cada X milissegundos, depende como ele está programado, reiniciar o contador dele para ele não estourar. Se ele estourar, ele reinicia o microcontrolador. Ah, tá certo. Obrigado, professor. Nada. Essa tabela, pessoal, ela está logo nas primeiras páginas do datasheet do PIC 16F8XA. Por que o X? Porque pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 6 e o nosso é o 7. E aqui eu tenho características de frequência que ele trabalha, tipos de reset, memória, capacidades de memórias. Aqui, ó, são 3 tipos, né, de memória aqui que nós temos. Interrupções, pinos de I/O, timers, os módulos lá CCPs, parte de comunicação, né, serial, paralela, conversores ADs, comparadores, set de instruções e encapsulamentos. É um resumo, né? Por quê? Eu quero fazer um projeto, e aí, qual PIC eu vou utilizar? Eu preciso de um PIC, sei lá, que tenha 10 canais analógicos. Opa, esse aqui já não dá, esse aqui tem 8. Né? Existe um programa para versões Android. Vocês podem entrar aí na lojinha aí do Android e baixar ele e instalar no celular, né? É o PIC Database. PIC Database. Esse programinha aqui do Android, ele, de vez em quando, claro, ele é atualizado pela Microchip. Lá você encontra um resumo de todos os microcontroladores da Microchip. Esse resumo é interessante porque você não precisa ficar abrindo o datasheet. Então, e lá dá para você filtrar. Né? Lá você pode filtrar, que nem tem um aluno que estava precisando de porta serial de comunicação. Professor, eu preciso um PIC com 2 portas seriais de comunicação. Opa, vamos lá, entramos aqui no PIC Database, filtra, faz a filtragem pelo módulo USART, põe a quantidade que você quer, ele filtra os PICs que existem com
2 portas de comunicação serial. Um exemplo, tá? E aí vocês podem fazer filtros, né, com características que futuramente vocês vão utilizar em projetos, tá? PIC Database. Falando de encapsulamentos, então nós temos o DIP, que no caso aqui é o Dual Inline, né? O Dual Inline Packet, né? O PDIP. É o que é utilizado para a gente trabalhar com prototipagem, para instalar ele numa protoboard, né? Aí tem que ser o encapsulamento DIP ou PDIP. Temos o TQFP. O TQFP é para a tecnologia SMD. Observem os terminais, né? Então, ele é menor, né? Porque a tecnologia de soldagem, né, SMD, ela tem terminais bem pequenininhos, né? Tem que ter técnicas aí para fazer esses tipos de soldagem aí. Mas é um encapsulamento para você começar a fazer miniaturização, né, de projetos. Então, o DIP, ele pode virar o projeto? Pode, né? Mas o DIP, ele é fácil de você encaixar numa protoboard, fazer ligação, testar, tudo isso aí. Se você quiser diminuir o tamanho do seu projeto, né? Aí você vai ter que partir por uma tecnologia aí de placas diferentes. Aí nós temos o TQFP e temos o PLCC, né? Então, o PLCC, não sei se vocês já viram, esses conectores, eles são conectores de mola. Então, esse aqui não é para soldar na placa. Você tem que ter um soquete que você vai encaixar esse tipo de encapsulamento. Então, ele encaixa certinho lá no soquete. Na verdade, o soquete que vai estar soldado, né, na placa. E esse encapsulamento PLCC também ele deixa menor, né? Tem a miniaturização do seu circuito um pouquinho mais. Ele fica menorzinho ainda, esse aqui, né? O PLCC. Então, o CI, ele é pequenininho e tem lá o soquete dele, que é um soquete que é preso por mola, esses contatos. Você pressiona ele, nesse soquete ele trava. Né? Existe até uma ferramentinha para você sacar ele depois. É o encapsulamento PLCC. E aqui nós temos um diagraminha de blocos, onde esse diagrama está nas primeiras páginas do datasheet. E esse diagraminha de blocos, ele dá uma visão geral dos blocos que nós temos de circuitos dentro do microcontrolador. Aqui é referente ao 16F877A. Então, o que vocês podem já observar é essa quantidade de pinos de I/O. Aqui são todos os pinos de I/O. Se vocês contarem aqui, dá 33, todos. E vocês podem visualizar que o porte A tem 6. O porte B, C e D tem 8. E o porte E tem mais 3. Tem a nomenclatura dos pinos, que isso aqui também a gente vai futuramente estudar essa nomenclatura, porque tem um que é RA0 e ele também é AN0. O que é isso? AN de analógico, então significa que esse pino ele é tanto digital quanto analógico. Né? Aqui nós temos a parte de processamento das informações, onde está a nossa unidade lógica e aritmética, os registradores que são utilizados para manipular, né, essas instruções. Temos aqui a memória flash, a memória RAM. Os barramentos, eles têm uma barrinha, né, com um número, é a quantidade de vias que nós temos nos barramentos. Né? Então, lembrando que a memória de programa ela tem 13, né, barramentos e 14 no barramento de programa dela. Aqui é para endereçamento, né, aqui é para os dados dela. Aqui nós temos esse conjuntinho aqui, fora a alimentação dele, né? VDD e VSS, nós temos os circuitos de bits de configuração, também conhecidos como fusíveis. Né? Mas não é fusível de abrir o circuito, né? Esses fusíveis
são os circuitos que controlam todos aqueles, quando vocês começam aquela etapa de criação de novo projeto pelo Micro-C, lá no final abre uma telinha onde vocês podem fazer alguns ajustes iniciais de hardware, que são esses bits e configurações. É manipular o habilitar e o desabilitar desses circuitos. Um deles é o que eu falei hoje, né? O Watchdog Timer, que vocês perguntaram, né? Olha lá, o Watchdog Timer, ele é um circuito que eu tenho que habilitar ele lá nos bits e configurações, senão eu não consigo trabalhar com esses circuitos aqui. Eu tenho que habilitar lá. E aqui embaixo nós temos todos os periféricos, né? Os periféricos do microcontrolador, ó, timer 0, 1 e 2, lembrem que são 3 timers, né? Então tem o 0, 1 e 2, o conversor AD de 10 bits, aqui no caso nós temos 8, né? Pinos com a referência AN, que são ligados nesse módulo aqui de conversor, comunicação paralela, comparador, circuitos para gerar referências de tensão, comunicação serial, circuitos de sincronismo de porta serial, os módulos ACCPs, EEPROM, né? Então aqui ele dá uma visão geral dos periféricos, né? Das ligações aqui dos barramentos dos microcontroladores. No caso aqui, esse aqui nosso é o 16F877A.